Olá, meninas do Senhor, graça e paz, tudo bem? Hoje a nossa meditação se encontra no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 16, que diz o seguinte: vamos ler juntas? Conduzirei este povo cego por um caminho onde nunca haviam passado. Conduzirei por caminhos desconhecidos. Eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei planos os lugares acidentados. Eu mesmo faço esta promessa e não vou abandonar o meu povo. Ai, amadas, que lindo, né? Que lindo esse versículo, porque quando o Senhor fala nesse versículo, guiarei este povo cego por um caminho, por um novo caminho. Guiarei este povo cego por um caminho onde nunca haviam passado. Eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz. Tornarei planos os lugares acidentados. Eu mesmo faço essa promessa e eu não vou abandonar o meu povo. Amadas, isso é uma promessa do Senhor e a gente pode nesse dia se apegar a ela. Porque quando a gente olha para a palavra, amadas, a gente vê que Deus, ele não está parado numa convergência apontando o caminho para a gente, não. Quando a gente lê esse versículo, a gente vê, amadas, que Deus, ele é o nosso guia. Deus não é um poste de sinalização. Deus não é uma placa. Ele é o nosso próprio guia. Minhas lindas, o Senhor, ele anda conosco. Ele leva a gente por caminhos que nós nunca imaginamos. Talvez se você lembrar de 5 anos atrás, né, onde você estava e onde você está hoje, talvez se você ficasse perguntando, como será que eu vou estar daqui 5 anos? Que caminhos eu irei trilhar? Nós não sabemos, não é verdade? Mas o Senhor, quando a gente olha para a palavra dele, ele fala: eu os guiarei por um caminho onde nunca vocês passaram. Vou levar por vocês por caminhos desconhecidos. Eu os guiarei. Eu conduzirei vocês a um novo caminho. Amadas, quando a gente olha isso, né, na palavra, a gente vê que o Senhor, ele conduz a nossa vida. E tudo que nós temos que fazer é andar ao lado dele. Minha linda, eu te garanto que o caminho, ele não será fácil. Haverá trechos difíceis ao longo dessa estrada da vida. Mas Deus, ele prometeu. Quando a gente olha nesse versículo 16, Deus prometeu que ele transformará em luz a escuridão e ele não nos abandonará. Ele estará conosco até o fim. Olha que promessa, amada. Às vezes as coisas estão difíceis para nós, mas a gente tem mesmo que se voltar todos os dias para a palavra, se alimentar da palavra, entender o que a palavra está falando. Vocês entendem que o Senhor fala: transformarei as trevas em luz diante deles. Aquilo que você tem passado, os caminhos difíceis que você tem andado, né? O Senhor, ele está do seu lado e o Senhor fala que ele transforma as trevas em luz. Ele faz essa promessa e ele fala: eu não vou abandonar o meu povo. Isso é uma certeza, amadas, que a gente pode ter, que o Senhor é quem nos conduz, né? Paulo também na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, né? Paulo exorta e ele fala assim: Deus é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Provavelmente você já leu isso lá em Efésios, né? Nós podemos planejar, nós podemos imaginar, mas, amadas, a imaginação do nosso Deus transcende os nossos próprios planos. Nesse dia eu quero te encorajar para que você entregue os seus planos a Deus e que você veja os planos que o Senhor
tem para você nesse dia, os caminhos que o Senhor quer te conduzir. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Paizinho querido, Paizinho de amor, como a gente fica maravilhados, ó Pai, ao ler a Tua palavra, ao meditar na Tua palavra todos os dias, Senhor. Pai, obrigada porque os Teus planos para a minha vida e para a vida das minhas irmãs que estão nessa oração, todos os Teus planos, Senhor, vão muito além da nossa imaginação. Senhor, os Seus planos são sempre melhores, os Seus planos são sempre maiores. Deus, que nós possamos nos apegar a essa palavra que diz que o Senhor não irá nos abandonar. O Senhor transformará as trevas em luz. O Senhor nos guiará por um caminho novo. Nós cremos nessa palavra, Senhor, mesmo que a estrada esteja sendo difícil, mesmo que às vezes a gente está passando por trechos difíceis na nossa vida, mas nós cremos que em todo o tempo o Senhor está conosco. E nesse dia, Deus, nós queremos te render graças, porque o Senhor não nos abandona, porque nós não estamos sozinhas nessa estrada da vida. O Senhor é o nosso guia, o Senhor está nos conduzindo e nós te louvamos por isso, Pai. Derrama uma bênção especial sobre a minha vida, sobre a vida de cada mulher que está nessa oração comigo. Abençoa, Deus, os nossos afazeres, os nossos projetos, os nossos planos, e que tudo, Pai, esteja alinhado com a Tua vontade para nós, porque nós sabemos que a Tua vontade, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Fica conosco nesse dia, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.